São, né, 3h05, né? Então me cabe aqui, né, junto do grupo que está com a imagem aberta, né? Eleonora, presidente da FSV, Gabriela, cadê? E aqui é da diretoria, Maria Elisa, que é coordenadora interna, e a Maria Lima, que está com o símbolo do SCV, né? Cabe a gente agora, de início, dar boas-vindas para quem está aqui conosco, né? Está sendo um desafio para a gente, como eu falei logo no iniciozinho, fazer uma atividade com esse formato, né? E a gente, essa é a primeira, né, desse formato, com esse título, Conversa com Pesquisadores, que a gente está tendo o prazer de receber os 2 convidados que vão ser já apresentados, né? E nesse momento, né, de viver todos nós esse estado de coisa que nos faz estar assim em casa, né, buscando os contatos e fazendo os eventos, nos cabe assim trazer reflexões sobre, né, o que está acontecendo, né, no viés dos nossos temas lá do ECV. Então, em uma dos nossos encontros virtuais, saiu essa questão, né, como é que a população está vendo essa pandemia e o valor que tem se jogado na ciência, né, tanto para conhecer mais da própria questão do vírus, como ele como se espalha, né, como é que isso se desdobra em medicamentos possíveis, e isso coloca a ciência bem né, em voga, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê o quanto que as respostas da ciência, elas não são simples, né? Aí traz, né, traz para a gente, né, o que é o processo científico. E, por outro lado, a gente vê uma grande parte da população tentando entender esse momento por um viés outro, no qual a religião está muito posta, né? Como, o que está acontecendo? Que doideira é essa? Que recado é esse? A gente vê, né, um pouco, né, dessas questões vindo da população. Então, esse tema, né, ciência e religião, né, em tempos de pandemia, chegou para nós num bate-papo. E a gente, poxa, que bom que a gente possa aproveitar esse momento e trazer convidados que têm reflexão a respeito, né, pesquisam sobre isso nas suas esferas. É daí que a gente criou essa sala para esse tema tão complexo, né, que pode ter muitos vieses, mas que a gente espera que nesse tempo que a gente vai ter aqui, né, mexa, né, com a cabeça da gente e reforce nós da ciência, né, como levar isso dentro né, dessas questões. E aí a gente convidou, né, Eleonora, os nossos convidados. Para mim, essa é a minha deixa? É. Então, eu gostaria de começar já agradecendo muitíssimo, não só, né, os envolvidos nessa organização, quanto os alunos, os mediadores do ECV, os participantes que estão aí, muitos amigos, né? A gente, nesse primeiro momento, chamou principalmente os amigos, ficou com medo de fazer a coisa muito aberta e não dar conta. Mas agradecer principalmente a Cristiana Valença, que ela já esteve conosco no Espaço Ciência Viva, em um outro momento, na discussão de evolução, que é um tema que ela conhece bastante, né, e no qual ela vai acabar falando um pouco para a gente, que também foi polêmico recentemente nesse assunto de... Então, a Cristiana Rosa, ela é doutora em ensino de Ciências de Saúde pelo NUT, da UFRJ, minha colega, portanto, lá também da UFRJ, assim como o Anderson Nunes, né, que foi formado lá, a Cristiana foi formada na Unirio, mas fez o mestrado e doutorado no grupo da professora Eliane Brígida, do qual eu já conheço a primeira pergunta dela lá, que ela fazia para os cientistas, do que é religião para você. Eu acho que eu fui questionada pela primeira vez em 1980, mais ou menos isso. E esse grupo cresceu muito, né? A Cristiana hoje é professora do CEPET, aqui no Rio de Janeiro, e colabora no Observatório da Laicidade na Educação. Me pareceu muito interessante, né? Eu acho que a gente aproveitei e fui olhar um pouco o que era isso e fiquei muito interessada em conhecer um pouco melhor.
E ela, então, vem trabalhando consciência e religiosidade, principalmente nessas crenças religiosas entre cientistas e estudantes, né? Não só, eu acho que ela continua mais nesse viés de estudantes, e ela vai tentar, então, falar um pouco para a gente desse aspecto dela de pesquisa dentro do momento atual, um pouco desse negacionismo da ciência, como é que a ciência e a religião podem conviver juntas, né? Que é um pouco da história que o professor Anderson, então, vai falar para nós mais adiante. O Anderson também é do mesmo grupo, né? Ele foi indicado, vocês foram indicados por pessoas diferentes dentro do grupo, mostra como o grupo é atuante no tema, um tema difícil. Ele é psicólogo, né? Então pode ter um viés um pouco diferente para a gente. Trabalha, então, mais dentro desse viés dentro do hospital universitário lá também da UFRJ, e fez o doutorado pelo mesmo grupo e é coordenador de um curso de especialização em psicologia hospitalar na UFRJ. Que para mim é muito interessante, porque dou aula há 500 anos na enfermagem e na medicina, então também esse viés da enfermagem, da psicologia, do tratamento, né, com o paciente, né, também é muito importante para a discussão geral de hoje, né? Todo mundo fica pensando que vai ser paciente daqui a pouco, né? Vai ter um amigo como paciente, então ou até como médico, como cuidar, como esse cuidado e esse viés de religião. Eu também fiquei incumbida, então, de falar um pouco como é que vai ser a dinâmica da gente. Como a Tânia já disse, vamos aparecer aqui mais vezes os organizadores e os palestrantes, então queria que a Cristiana também se aparecesse, cada um vai falar mais ou menos 20 minutos, né? Eles estão aqui no centro, vamos falar 20 minutos, e vai ser seguido, então, de 3 blocos de perguntas que vão ser organizados pela professora Gabriela Bevilacqua, aqui como Gabriela, a Mariana Elísio e a própria professora Tânia, que vocês já falaram. A gente meio decidiu, né, porque dependia da quantidade de pessoas que estariam participando, de que essas perguntas viriam pelo chat e elas, então, estariam escolhendo as perguntas e passando para os palestrantes. Vamos tentar assim, se a gente depois achar que tem pouca gente, a gente pode pensar, se alguém quiser aparecer na tela, né, ela pode fazer, mas vamos tentar fazer pelo chat, e as perguntas serão, então, repassadas, primeiro pela professora Gabriela, depois pela professora Maria Elísio e pela Tânia Goldbach. Então, ela já falando do microfone fechado para gravação posterior do YouTube. E na hora do chat, a gente pede que a pessoa coloque o nome e se identifique de onde ela é, né? Para a gente ter uma ideia do público que foi, que nos assistiu. Tomara que todo mundo se divirta, pense e reflita sobre esse assunto nesse momento da pandemia. Então, como a gente já disse, o nome é, então, Conversa com os Pesquisadores, Ciência e Religião em Tempos de Pandemia. Esse nome já vem sendo um título que a gente vem fazendo nos nossos eventos permanentes do museu, que infelizmente agora não estão podendo, presenciais, não estão sendo realizados. Obrigada. Vamos lá, então, professora Cristiana. Olá a todos, boa tarde. Eu sou Cristiana, né, como já foi apresentada, sou professora de Biologia lá no Cefet do Maracanã, e eu acho interessante, antes de começar a expor o tema, eu vou fazer uma breve retrospectiva só de como eu cheguei, né, a pesquisar questões ligadas à ciência e religião. Na verdade, foi a partir dos meu objeto de estudo, que foi a teoria da evolução. Então, eu comecei enquanto professora, né, eu era professora do município e também da rede particular. Então, sempre me inquietou as perguntas que os estudantes faziam em sala de aula, né, que eles traziam sempre algumas dúvidas oriundas de sua religião, né, dos outros grupos sociais que eles frequentam, família, diferentes instituições religiosas, os templos, os locais de culto, e eles tinham muitas perguntas em relação a isso. Então, por exemplo, quando a gente falava de origem do universo, quando eu falava de origem da vida, de teoria da evolução. Então, assim, eu buscava dar exemplos científicos, tentando fazer alguns comparativos, mas sem correr naquele problema de a gente usar muitas metáforas e cair em erros conceituais, né?
Então, sempre me preocupou também respeitar muito a bagagem de conhecimentos trazidas pelos meus estudantes. Então, assim, eu nunca falaria para eles, olha, deixa a religião ali fora e entra aqui para a minha aula, que é aula de ciências, ou aula de biologia, nunca. Então, assim, eu sempre dei espaço para isso, porque eu acho que sala de aula é docência e é um lugar contraditório. Eu acho que é nesse meio que a gente cresce, que a gente pode ganhar o aluno ali ou perdê-lo. Então, assim, diante dessas minhas inquietações com esses temas, eu fui buscar lá o NUTES, né, na época do mestrado, que eu trabalhei com crianças religiosas entre cientistas, entre pesquisadores, eram professores pesquisadores, né, de uma universidade pública, departamento de biologia, e daí eu fui investigar sobre o corpo teórico da teoria da evolução, e também verificar a presença das crianças religiosas entre eles, como eles conduziam pedagogicamente isso em sala de aula, nas graduações, enfim, todo ligado ao corpo conceitual da teoria evolutiva e também às percepções desses professores em relação às suas próprias crenças e às crenças trazidas pelos seus estudantes. Aí eu mergulhei na parte de processo de ensino e aprendizagem. No doutorado, eu já fui fazer pesquisação em 2 escolas mesmo. Então, assim, eu fui pra, uma era a minha escola, então era uma pesquisadora interna, e a outra era uma escola do alemão. Então, assim, uma escola de comunidade, né, que atendia a clientela, basicamente a clientela ali do alemão, do entorno, daquele conjunto de favelas que é o alemão. Então, é importante falar que o alemão é um bairro, né, considerado um distrito. Então, assim, dentro do Rio de Janeiro, tinha o pior IDH isso há 2 anos atrás, não sei se isso se mantém, 2, 3 anos atrás, ele tinha o pior IDH entre os bairros do Rio de Janeiro, então uma clientela extremamente religiosa, né? Então, as religiões, elas são muito... estão muito próximas ali a esses estudantes, porque fazem sentido na vida deles, não é só pela questão religiosa em si, mas pelos locais que eles têm de congregação, de estar com os seus, né? E fora todo um contexto ali escolar, em torno, né? Na verdade, em torno ali uma região socioeconômica muito desfavorável, onde essas religiões apresentam soluções, vamos dizer assim, fazem sentido e apresentam soluções e possibilidades reais de transformação na vida desses estudantes. Então, foi assim que eu fui me aproximando dessas questões relacionadas às relações ciência e religião. E dentro desse âmbito, eu fui me aproximando também depois do Observatório da Laicidade na Educação. Daí que eu fui me interessar pela questão de como que essas crenças religiosas, essas instituições religiosas, elas buscam o tempo todo tensionar o ambiente escolar, como elas buscam o tempo todo entrar na escola, porque a escola é um local de convívio, né? Um local que tem um público ali, né? Um local de fácil acesso aos estudantes, fácil acesso a você formar um mercado, que temos um mercado da fé. Então, tudo isso foi me chamando bastante atenção. Vocês estão me ouvindo, gente? Tá ótimo, ótimo. Sim, tá ótimo, tá bom. Então, continuando. Nesse âmbito, eu fui me aprofundando dessas questões e comecei a fazer parte do Observatório da Laicidade na Educação. Bom, o Observatório da Laicidade na Educação, ele foi fundado já tem mais de 10 anos, ele pertence ao FRJ, depois ele passou um tempo como uma organização independente, e ano passado ele voltou, ele foi reinstitucionalizado, ele voltou, está na UF agora, o coordenador é o José Sepúlveda, professor lá da Faculdade de Educação na UF, e eu fui coordenadora do Observatório da Laicidade na Educação por cerca de 1 ano e meio, né? Foi uma coordenação breve, depois eu saí, porque entrou o José Sepúlveda nesse processo de reinstitucionalização. Então, só para poder explicar, ele é um coletivo, né, de pessoas interessadas, então ali tem pesquisadores, tem estudantes, tem só pessoas que não pesquisam exatamente, mas que são simpáticas à questão da laicidade e que militam pela laicidade na educação pública, particularmente. Essas pessoas, a gente, como um grupo, né, como um coletivo, a gente não se contenta apenas em observar e registrar isso, embora o nome seja observatório, mas em militar. Então, assim, temos pessoas diferentes, com diferentes proximidades com o tema, mas todas interessadas na questão da laicidade, e diferentes áreas de atuação, né? Então, a gente tem, a maioria tem professores de história, sociologia, tem biólogos, tem pedagogos, enfim. Então, são pessoas que se interessam pela questão da laicidade e que fazem parte, por exemplo, vão assistir às reuniões que tem, né, as audiências públicas na Câmara, nas assembleias, que escrevem, que registram, que produzem textos, e a gente tem uma página na internet, que é o olé.uf.br, que ele tem um material muito vasto para quem se interessar pela questão da laicidade, ele tem vídeos, tem banco de teses, dissertações, tem textos produzidos pelos membros da equipe, outros textos também, tem posições, conceitos, enfim, ali é um local muito bom para a pessoa
que está interessado em pesquisar ou se aprofundar na questão da laicidade do Estado, principalmente na laicidade da educação pública. Então, para começar a gente a falar um pouquinho, né, porque a temática é ciência e religião em tempos de pandemia, então, assim, um tema bastante provocativo, e para a atualidade, né, é um tema super necessário. Então, quando a Tânia me falou, eu achei maravilhoso, eu me interessei muito, até por conta do momento que a gente está vivendo no Brasil, né? Então, assim, é importante a gente entender que esse momento de recrudescimento, esse momento de retorno, né, de endurecimento, vamos dizer assim, do conservadorismo, é um momento e é um movimento que não está acontecendo apenas no Brasil, né? Está acontecendo no mundo, de uma maneira geral. Mas aqui na América Latina, especialmente no Brasil, a gente percebe que esse movimento tem algumas peculiaridades e, por conta até do resultado das eleições, a gente tem um momento de recrudescimento bem mais intenso do que até em outros locais, né? Então, o que a gente precisa entender também, já que eu falei de laicidade, estou falando agora desse movimento, desse recrudescimento do conservadorismo, entendendo ali que esse conservadorismo está relacionado à pauta socioeconômica, né, ao retorno ao neoliberalismo, e também à pauta dos costumes, né, que seria o ultra-reacionarismo. Então, isso é um fenômeno que está junto, né, e que a gente precisa entender num contexto histórico, sociológico, né? Então, assim, se a gente pensar em termos da própria ciência, do surgimento da ciência moderna, o Anderson vai falar sobre isso, eu só vou para poder amarrar aqui para o meu filho, né? Então, assim, a gente tem esse momento um momento histórico, né, um momento no mundo lá no século XVIII, quando a gente teve a origem da ciência moderna, né? Ciência moderna, a gente entendendo ali a entrada dela, né, na vida das pessoas, né, na verdade, no modo de produção capitalista, né, as tecnologias, com todos os maquinários, máquinas a vapor, né, as máquinas de tear, aquela coisa toda que modificou muito a vida das pessoas. Então, assim, a gente já antes disso, a gente relembrando, né, a Idade Média, aquela extrema associação das instituições religiosas com o poder mesmo, né, então é uma coisa só. Então, no Brasil, o que a gente tem? A gente tem, desde a Constituição, a primeira Constituição a Constituição da Nácara da República, se eu não me engano, não sei, de 1824, se eu não me engano. Bom, enfim, a gente já tem ali o Brasil como um país, né, como a gente já tem um Estado laico, mas, na verdade, essa laicidade ela nunca foi totalmente concretizada, porque a religião ela sempre exerceu uma interferência no poder, mesmo que ela não estivesse lá em termos de Constituição, ela sempre exerceu pressões, né? Então, o que a gente vê hoje, desde esse avanço todo, né, da ciência quanto um empreendimento autônomo das religiões, tendo surgido, né, no seio das religiões, porque quem é que praticava a ciência antes, quem fazia os experimentos para fazer bilhas, né? Eram monges, o conhecimento científico, né, ele surgiu, né? Conhecimento as próprias universidades surgiram dentro das igrejas, dentro dos conventos, né, dos mosteiros, enfim, ali que se começou a se produzir conhecimento científico. Essas pessoas que tinham esse poder, né, na verdade, eu digo poder, não digo só como uma atividade, como um campo, não. Então, eu estou chamando a atenção justamente para essa associação entre o poder, né, entre os grupos religiosos que estão aí hoje tensionando, né, impondo as suas pautas nos costumes, enfim, intencionando em relação ao nosso modo de vida, as decisões do que a gente vai fazer ou não. Então, muitas vezes essas discussões elas não ocorrem somente com base em conhecimentos científicos, né? Eu não estou buscando aqui validar outras formas de conhecimento, mas o que a gente tem que deixar claro é que esse mundo moderno ele é muito baseado no conhecimento no mundo ocidental moderno, no mundo da ciência moderna, né? Então, assim, muitas decisões são com bases científicas, né? Então, justamente esse mundo ocidental moderno, ele veio a questionar isso, ele veio a questionar o conhecimento religioso, mas muito mais que questionar o conhecimento religioso, é um conhecimento da revelação, é um conhecimento dogmático, que não admite você rever, é pouco mutável, o conhecimento científico, ao contrário, né? Ele é mutável, ele é um produto histórico, ele é um produto que permite a sua revisão o tempo todo, né? É um conhecimento que, na verdade, ele é falseável, né, que a gente submete aos critérios, né, de falseabilidade, do rigor científico e tudo, mas isso nem sempre é compreendido pelas pessoas. Então, o que está em disputa hoje, quando a gente vê esse movimento todo obscurantista, movimento anti-vacinas, né, negacionismo climático, quando a gente vê esses outros questionamentos, a gente percebe que isso não tem a ver somente com conhecimento religioso a nível pessoal, tem um movimento muito maior do que simplesmente o que as pessoas pensam. Na verdade, tem um arranjo, né, de forças que se coadunam para retomar, vamos dizer assim, o poder em alguma medida e controlar, de certo modo, as pessoas, seja na pauta dos seus costumes, né,
seja na pauta política, que é onde se reflete muito mais, né? A gente tem visto, por exemplo, acho que foi no domingo de Páscoa, né, se eu não me engano, que o presidente, o Bolsonaro, ele fez um pronunciamento lá para alguns líderes evangélicos. Eu tenho até esse vídeo aqui, um vídeo de 1 minuto e pouco, um recorte, e ele fala bem disso. Ele fala assim, que a gente está passando, o coronavírus está passando, né, a gente está passando pela crise, está acabando, não sei o quê, e ele propõe que Nosso Senhor vai resolver, né, Deus, enfim. Então ele fala isso, ele traz uma coisa sua, de sua própria crença, né, que ele é um cara católico, mas que foi batizado, né, foi rebatizado, né, pelos evangélicos, enfim. Ele traz as suas crenças pessoais e mistura com a sua atuação como político. Então é isso que a gente está vendo. A gente está vendo um loteamento do espaço público, né, por diferentes grupos religiosos. Hoje em dia a gente fala muito somente das igrejas neopentecostais, né, que têm mais despontado no cenário. Mas, historicamente, a Igreja Católica que sempre esteve junto ao poder. E essas outras igrejas, muitas vezes, elas trabalham em parceria, elas agem em parceria para impor suas pautas comuns, né? E, muitas vezes, a gente também tem visto agora essas igrejas neopentecostais tomando a frente em certas ações sozinhas, né? A gente teve agora também, há pouco tempo, não lembro se uma semana não, umas 2, 3 semanas, enfim, a Frente Parlamentar Evangélica deu uma declaração de que a gente estava passando por esse problema, né, por essa pandemia, coronavírus, que na verdade isso era uma doença maligna e que isso a gente ia resolver com orações, né? Então, orações tem que ser feitas para a gente poder afastar o mal. Então, assim, tem muito isso acontecendo no plano político, né? Então, a quem isso interessa? Então, eu venho trazer aqui também para a gente pensar nessas questões, na verdade, os interesses, as implicações políticas que depois vão determinar tudo. Na verdade, vão determinar políticas públicas educacionais, vão determinar políticas públicas na área da saúde, é o que a gente tem visto, né? Então, assim, a gente teve a própria convocação para o dia de jejum, né? Então, a gente sabe que, como assim propor um dia de jejum para todo mundo? Então, assim, pessoas que já estão sem ter como se alimentar, sem ter como se vestir direito, sem ter como, né, não podem sair para trabalhar, já tiveram suas rendas cortadas, perderam seu emprego, ainda vão fazer um jejum, ficar um dia inteiro sem comer, baixar a imunidade. Então, a gente está vendo um recrudescimento muito grande em relação a essas questões. Eu tinha anotado aqui algumas coisas para falar, mas acabou que eu falei outras. Eu só peço alguém para depois me avisar em relação ao meu tempo, se eu estiver ultrapassando, tá bom? Bom, então, assim, eu acho que é basicamente isso que eu tinha que trazer para vocês. Eu só queria chamar a atenção também para essa interferência, né, que a gente está vendo muito agora associada à questão do coronavírus, né? A gente está vendo que há uma confusão proposital entre o que seria da esfera particular, da esfera pessoal, se misturando para a esfera coletiva. Então, assim, aí as pessoas podem questionar, já querem questionar, mas assim, então o presidente, os outros líderes, eles não podem ter religião? Podem, com certeza eles podem ter religião, eles sempre puderam ter religião. A questão é quando você usa a sua religião para você sobrepor, né, as determinações para outros grupos, principalmente para grupos socialmente vulneráveis, para minorias, né, como a gente tem visto aí, perseguição a grupos LGBT, a gente tem visto o endurecimento do debate sobre o direito ao aborto seguro, a descriminalização do aborto. A gente assistiu, né, há 2 anos atrás, mais ou menos, a retirada do termo gênero do Plano Nacional de Educação. Então, se retirando o termo gênero do Plano Nacional de Educação, isso foi encarado como se tivesse sido uma proibição de usar o termo gênero. Então, assim, os outros documentos oficiais, ou seja, os planos estaduais e municipais de educação, também não incluíram o termo gênero. E mais ainda, a gente estava hoje, o STF julgando, eu não sei se já julgou, ia ser hoje, ele ia julgar uma lei de 2015 do município eu esqueci o nome, lá em Goiás, eu não sei se eu cheguei a anotar alguma notinha por aqui que eu tinha colocado eu vou lembrar, acho que é Novo Horizontino, eu vou lembrar o nome do município, uma lei que proíbe abordar discussões de gênero, na verdade, ideologia de gênero, né, que eles chamam, esse termo tão falacioso. Então, assim, a gente tem tudo isso acontecendo, uma lei de 2015, então a gente tem proibições em vários locais, em vários municípios de materiais didáticos que falem sobre gênero, sobre estudos de gênero, que são estudos que a gente tem hoje alicerçados por várias áreas, né? Sociologia, antropologia, história, linguística, várias áreas que se debruçam para fomentar uma discussão, para produzir, né, estudos muito sérios
dentro desse campo importantíssimo. Então, o que é isso associado? Isso é associado, inclusive, uma perseguição, né, aos professores, um amordaçamento, né, de se falar sobre esses temas, que potencialmente são controversas e que potencialmente gerariam conflitos, né, com as crenças familiares. Então, além disso, a gente ainda tem uma confusão com o que é do âmbito familiar, com o que é do âmbito escolar, né, da parte da educação. Então, assim, a educação ela não é uma extensão da família, justamente ela é um lugar de pluralidade, um lugar de discussão sobre esses assuntos. Então, é muito importante a gente ter em mente, quem é professor, todas essas questões, porque está formando ali alunos, e a gente quer formar alunos com consciência crítica, né, que vão estar aqui no futuro e vão estar... poderão ser representantes, né, também de outras pessoas, né, poderão estar em cargos legislativos, ou mesmo vão fazer ações, né, vão tomar decisões e podem muitas vezes estar mascaradas, né? Uma outra coisa que eu queria comentar que eu acho muito importante nesse cenário atual, já que a gente está falando de pandemia também, é a falta de compreensão da natureza da ciência, né? Então a gente tem, por exemplo, uma questão da hidroxicloroquina, ela tem exemplificado muito isso. Então, um estudo que foi feito lá na França, que parece que teve uma série de problemas, ele não levou em conta um monte de coisa, teve uma série de vieses na pesquisa, né? Não foi um estudo randômico, foi um estudo que não usou grupo controle, uma série de coisas. Então, está se usando isso por medo, obviamente, também que estamos todos com medo, né? Mas como se aquilo ali fosse uma esperança, sem entender que a ciência está sendo produzida nesse momento, os conhecimentos sobre o coronavírus estão sendo produzidos nesse momento, a gente está acompanhando o experimento em tempo real, na verdade, né? A gente está acompanhando a ciência sendo produzida, e a gente entende que a própria comunidade científica, ela exerce um controle muito importante sobre esses estudos que estão sendo feitos, ela critica, né? Ela invalida, ela revalida, ela replica aqueles estudos. Então, essa falta de compreensão das pessoas, né, as pessoas comuns, do que é ciência, de como a ciência funciona, das metodologias científicas, né, da atividade científica, do papel da divulgação dos conhecimentos, isso é uma coisa que é que nos é muito cara. Nós que somos professores, não só de biologia, várias áreas, qualquer área, quem é pesquisador, né, e lida com isso. Então, tem que ter em mente isso, que é muito importante se falar sobre isso, se esclarecer essas visões de ciência. Então, nesse momento também de recrudescimento, eu acho que também é um momento de oportunidades, justamente da gente mostrar o valor da universidade pública, né, das pesquisas, a importância dos pesquisadores, tanto em relação às bolsas de pesquisa que vêm sendo sistematicamente cortadas, as verbas. Então, assim, eu acho que hoje em dia a gente também tem que aproveitar o cenário, ao contrário, né, entender que isso é um movimento que tem acontecido, mas que também é uma oportunidade para o outro lado. A gente tem um papel muito sério, não pode se deixar desestabilizar nem se desacreditar. Então, é uma militância que eu penso que é de todos nós, né? De diferentes áreas da ciência, sejam elas humanas, né? Sejam elas naturais, enfim. Então, é um momento muito importante para a gente aproveitar. Achei. Novo Gama, que eu tinha falado para vocês sobre a lei que está sendo julgada hoje pelo STF, que está julgando a constitucionalidade de uma lei, né, que é a lei, eu até anotei aqui, lei 1565, está sendo julgada agora, em 2020. Então, desde essa época, está se proibido falar de gênero nessas escolas, né? Por que eu estou trazendo essa questão de gênero também? Porque é uma questão que, quando a gente tem alguns temas científicos, né, vários temas científicos, eles também são temas das religiões, né? A gente tem não só o que eu falei de origem da vida, evolução, como também a gente tem a parte ligada à reprodução, sexualidade, tá? Por isso que eu estou trazendo isso. Depois a gente vai falando mais, agora eu vou parar de falar um pouquinho. Obrigada. Estou te ouvindo. Então, foi perfeito. Agradeço muito a Cristiana, tem muita coisa para discutir, já não sei nem mais para onde começar, mas eu acho que vamos dar a palavra para o Anderson e fazer as perguntas posteriores, tá bom assim? Cadê o Anderson agora? Opa, cheguei. Oba. Então, olá a todos. Isso. Pode começar. É um prazer estar aqui com vocês para tratar de um tema tão relevante na atualidade, ciência e religião em tempos de pandemia. E também prestigiando esse movimento, essa organização tão nobre que é o Espaço Ciência Viva. Bom, a Cristiana
abordou alguns aspectos conflitantes entre religião e ciência. Porque, de fato, nós vivemos um momento onde as fronteiras entre uma coisa e outra não estão bem estabelecidas. E, pensando bem, elas, de um ponto de vista da coletividade, não se pode dizer que elas algum dia foram totalmente bem estabelecidas. Isso tem uma longa história. Se nós pensarmos que as raízes da ciência moderna se encontram no período pré-moderno, onde as explicações religiosas ocupavam um amplo espaço e os fenômenos da natureza não tinham alcançado o nível de explicação da ciência, nós vamos encontrar um panorama em que ciência e religião ainda não tinham fronteiras. Na verdade, eram dois conceitos não elaborados, eram dois campos que não existiam separadamente. E a época, a chamada filosofia natural, era o saber que pretendia descrever e explicar o sistema do mundo em sua totalidade. E ali, hoje, nós podemos observar que existiam elementos religiosos, místicos, filosóficos e talvez um embrião da ciência moderna. De tal maneira que, na época, e nós estamos falando de século XVI, XVII, o que havia era a filosofia natural que mais se aproximava daquilo que hoje nós chamaríamos de ciência. E, de acordo com essa filosofia, o conhecimento disponível não indicava conflitos com crenças religiosas. Tanto que Isaac Newton, um dos precursores da ciência moderna, como sabemos, ele intitulou a sua obra original de Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, isso em 1687. Kepler, Johannes Kepler, ele descreve os astrônomos como sacerdotes do mais alto Deus, com respeito ao livro da natureza. Robert Boyle, por sua vez, escreveu a filosofia natural como o primeiro ato de religião, igualmente prestativa em todas as religiões. Ele considerava que as suas próprias atividades e de seus pares eram uma veneração filosófica de Deus. Esses cientistas, como outros do período, eram cristãos. E quando eles falam a partir de uma determinada tradição religiosa, que enxergavam o exercício da ciência como uma forma devocional e de fazer a leitura do que eles chamavam de o livro de Deus, ou seja, a natureza. Então, ao estabelecer leis científicas para explicar os fenômenos da natureza, eles estariam lendo o livro de Deus. Então, vejam que os conceitos de ciência e religião eles são ambos produtos da civilização ocidental moderna. As fronteiras que iriam separar a ciência da religião foram se constituindo aos poucos, inicialmente sem uma oposição entre os dois campos. Foi no Iluminismo, pelos anos do século XVIII, que houve uma reação aos controles e às interferências religiosas. E daí foi se gerando um modelo racionalista de conhecimento próprio das ciências modernas. É interessante notar que o próprio conceito de religião ele é um produto do Iluminismo, não que, evidentemente, o Iluminismo tivesse fundado e estimulado a religião, mas, ao fazer uma oposição à religião, trouxe uma singularidade que não existia antes. Antes se falava de religiões no plural. E na tentativa, no esforço de competir com a religião, o Iluminismo produziu um conceito unificador, procurando elos comuns entre as religiões para, em uma só tacada, poder argumentar contra os seus pressupostos que eles entendiam como sendo pressupostos que atrasavam o desenvolvimento
do conhecimento humano. Ou seja, para estabelecer critérios racionais que pudessem derrubar os pilares daquilo que passaram a entender como sendo a mesma coisa, embora sempre tivessem existido diversas religiões, ainda que na Europa a religião predominante fosse o cristianismo. Então, a partir do iluminismo, nós começamos a ter um processo de afastamento progressivo, não só entre um conhecimento racional e religião, mas um afastamento entre igreja e Estado, religião e Estado, entre a vida religiosa e a organização do funcionamento das instituições públicas. E esse processo que entrou para a história com o nome de secularização. Um processo que não teve um fim. Nós estamos nesse processo. E ele não se dá de uma maneira homogênea em todas as sociedades. O que ocorre de uma maneira comum é que a religião deixa de ser a fonte única de sentido para explicar os acontecimentos da natureza e da história. A fé perde a sua primazia sobre a razão e as tradições religiosas a sua influência acadêmica para a ciência, como foi no início, a presença da igreja nas universidades. E, concomitantemente, se dá a revolução científica, que produz conhecimento pelo método de experimentação, pela racionalidade matemática, sem o apelo ao antigo método especulativo e ao pensamento dogmático próprio da religião e da igreja. E aí o teocentrismo se enfraquece na cosmovisão da sociedade e cede espaço para o antropocentrismo. Também a relação do homem com o mundo perde o seu caráter contemplativo e passa a ter um caráter de dominação instrumental. E, por último, as instituições sociais elas ganham autonomia diante da igreja, de modo que as leis civis e as normas morais são estabelecidas fora dos padrões até então impostos pela Igreja Católica. A Cristiane também citou questões atuais na sociedade brasileira que dizem respeito ao que é inverso daquilo que eu acabei de falar. Uma tentativa de resistir ao processo de secularização e uma demonstração de como que a secularização ela tem as suas particularidades, como ela se dá no contexto da sociedade brasileira, diferentemente de outras sociedades. Então, não apenas a natureza passa a ser objeto de intervenções independente do controle da igreja, como também a sociedade em seu conjunto. É importante dizer que as discussões sobre a secularização elas se dividem em duas teses básicas. Tem a tese chamada tese dura, ou forte, da secularização, que concebe que ele é um processo lento e que tem como um fim inexorável o fim da própria religião. Então, se acredita que nós estamos caminhando para isso. Já a segunda tese é conhecida como a tese suave da secularização. E aí seria um processo pelo qual a religião sofreria severas alterações na modernidade, mas persistiria presente no tecido social de uma maneira mais ou menos explícita. Um outro aspecto muito interessante para nós refletirmos nessa discussão é aquilo que o sociólogo Peter Berger chamou como sendo o aspecto objetivo e o aspecto subjetivo da secularização. O objetivo correspondendo às instituições sociais, quando se separam da religião, e o aspecto subjetivo, dizendo respeito à subjetividade da religião, à presença da religião nos indivíduos de uma determinada sociedade. O quanto se afastam ou não se afastam da religião. Então, nós vemos, por exemplo, o caso do presidente Trump, convocando um Dia Nacional de Oração. Aqui no Brasil,
o presidente Bolsonaro convocando um dia nacional de jejum, ao arrepio das constituições federais de seus próprios países. E aí nós vemos um exemplo de que, por um lado, existe uma secularização objetiva, que do ponto de vista legal há uma separação entre religião e Estado, mas, ao mesmo tempo, existe uma secularização subjetiva que não acompanha essa secularização objetiva. Considerando que essas autoridades elas representam um segmento expressivo das populações de cada sociedade. O Trump, a sociedade americana, o Bolsonaro, a sociedade brasileira. E esses conflitos eles são inerentes ao processo de secularização. Então, nós verificamos que se dá de maneira diferente dependendo do contexto que se é considerado. Falando da saúde, mais diretamente, a secularização produziu efeitos no desenvolvimento da medicina ocidental. Da mesma maneira, a associação entre religiosidade e saúde sempre foi presente, possui raízes muito antigas. Eu havia falado sobre a associação entre o que era considerado à época um saber científico, mais se aproximava daquilo que nós chamamos de ciência e religião. Da mesma maneira, nesse período, o saber que mais se aproximava da medicina estava ligado à religião. E, da mesma maneira, com o passar do tempo e sofrendo os efeitos do processo de secularização, é que magia, religião e medicina deixaram de andar juntas. Tanto que, nos tempos medievais, as autoridades religiosas eram as responsáveis pelas licenças para a prática da medicina. E aí, apenas no interior de uma cultura moderna, né, que já se reconhece a autonomia dos diversos segmentos da vida individual e social, que a saúde e a doença se libertam de ter que passar pelo crivo religioso. Essa visão mágico-religiosa teve e ainda tem uma influência muito grande sobre diversas sociedades, particularmente no modo de pensar a saúde e a doença, o enfrentamento dos problemas de saúde e a atribuição de sentido e causalidade para esses mesmos problemas. Então, há alguns exemplos muito conhecidos, né? Quem é que nunca observou rezas, promessas, peregrinações a lugares sagrados, benzeduras, simpatias, rituais de purificação, uso de chás, correntes de oração, quando se trata de situações que envolvem doença. E quem nunca ouviu frases do tipo, se Deus quiser, eu vou ficar bom. Sempre se colocando o divino a possibilidade de uma intervenção miraculosa na situação. No nosso contexto, onde os evangelhos se tornam mais presentes, mais influentes na sociedade, é comum ouvir certas frases que são tiradas de textos bíblicos, do tipo, sobre as suas pisaduras fomos sarados, querendo dizer com isso que existe uma promessa divina de que, pela fé, é possível tomar posse de uma cura que já foi garantida previamente, colocando nas mãos daquele que crê a responsabilidade pela sua própria cura. Bom, isso tem uma história longa. Nós podemos lembrar aqui da revolta da vacina, em 1904. Eu dei alguns exemplos relacionados ao cristianismo, mas não é só no contexto do cristianismo. No caso da revolta da vacina, a participação dos adeptos de candomblé foi decisiva. O Mulu, o orixá da saúde e da doença, teria sido responsável pela epidemia de então. De tal maneira que, no entendimento deles, era preciso permitir que a doença acontecesse como estava se dando, sem interferência humana, para que houvesse uma purificação necessária
e não ocorresse o pior. Bom, nós conhecemos a história, o Oswaldo Cruz liderando o processo de vacinação. O resultado foram dezenas de mortos, de presos, de tal maneira que foi necessário o estado de sítio e, por fim, a vacinação teve que ser interrompida. Mais recentemente, na década de 80, quando ocorreu a epidemia da AIDS, nós testemunhamos a atribuição de causalidade religiosa, se entendendo que os homossexuais estavam sendo punidos pelo seu pecado. De um ponto de vista de que o homossexualismo é pecado, finalmente Deus estaria punindo os homossexuais através de uma doença que, no momento, era percebido como sendo doença de gay. E hoje, na nossa pandemia, Covid-19, não está sendo diferente. Então, nós vemos discursos como da maldição divina, de que a Covid-19 seria um sinal do fim dos tempos. Por outro lado, a possibilidade de uma proteção divina que dispensaria o isolamento social, por exemplo, e alguns líderes religiosos prometendo cura divina. Então, nada disso é exatamente novo. É uma atualização de algo que é muito antigo na história da humanidade. Agora, é importante ressaltar também que há os aspectos positivos. Nós estamos falando do conflito, mas as crenças elas têm sido um recurso de enfrentamento das doenças. E isso tem sido atestado cientificamente, inclusive, na evidência científica da sua eficácia, tanto na saúde física e mental. Isso quando os pacientes possuem crenças, quaisquer crenças, e já fazem uso delas no enfrentamento de seus problemas vitais. E aí, como benefícios possíveis, essas pesquisas têm demonstrado uma ressignificação construtiva da situação, conforto emocional, uma sensação de controle, de tal maneira que é possível, sim, pensar que a presença das crenças religiosas no contexto assistencial, nesse momento de enfrentamento da pandemia, pode ter um papel muito positivo. O que não significa que a religião ou as crenças devam ser prescritas, mas simplesmente incentivadas e valorizadas quando estas já se fazem presentes na vida das pessoas. É importante também destacar o apoio social que as religiões dão às pessoas, especialmente num contexto onde há ausência do Estado e de outras instituições na vida da comunidade, onde se pode encontrar uma rede de solidariedade para prestar um apoio prático, onde se pode encontrar um estímulo ao enfrentamento dos problemas de saúde. Então, frequentemente, nós vemos lá no hospital pacientes sendo conduzidos por meio de transporte de igrejas, porque de outra maneira não teria como chegar lá para uma consulta, para um exame, mesmo para uma internação, que é um outro aspecto positivo que se deve levar em consideração nessa relação entre religião e saúde. Claro, há um enfrentamento positivo e há um enfrentamento negativo. Os próprios pesquisadores eles constatam isso. O Pargament, que é o grande pesquisador sobre enfrentamento religioso, ele fala, por exemplo, que há o estilo delegante de enfrentamento religioso, em que o crente ele se desresponsabiliza e delega completamente a responsabilidade pela sua cura, pela recuperação da sua saúde, a um ser divino, a entidades sobrenaturais espirituais. E não é um coparticipante, é um cooperante do processo de recuperação da saúde. Então, seria um exemplo de como o enfrentamento pode ser negativo. Há os conflitos clássicos também, por exemplo, os testemunhos de Jeová, que se recusam à transfusão de sangue, as igrejas evangélicas neopentecostais, que a Cristiana já citou, algumas delas dizendo que, na verdade, o abandono do tratamento seria uma expressão de fé, inclusive necessária para que Deus pudesse operar miraculosamente sobre a doença.
E agora, na pandemia, nós temos alguns exemplos. Alguns líderes religiosos convocando os seus liderados, seus fiéis, para que frequentem normalmente as reuniões, em geral, cultos de igrejas. Também mantendo rituais religiosos com contato físico, como, por exemplo, imposição de mãos. E isso tudo, mais uma vez, são exemplos de formas possíveis nessa relação entre saúde e religião em que há um conflito entre crenças e compreensão científica. Bom, basicamente era isso que eu tenho para dizer. Acredito que o mais que puder ser acrescentado virá na resposta às perguntas. Só para finalizar, eu queria dizer que a minha pesquisa ela se deu com pacientes e médicos no contexto assistencial, onde eu procurei investigar as percepções deles sobre as crenças nesse contexto assistencial. No mestrado, pacientes e médicos, e no doutorado, apenas médicos, para compreender principalmente qual o papel que a educação médica teve ou poderia ter no contexto de um hospital universitário. Então, eu estou à disposição para responder as perguntas e falar mais o que foi importante. Olha, muito obrigado, Anderson, pela sua linha pela história e chegando à linha aos dias de hoje, né, na pandemia que a gente queria discutir. Agora eu vou dar a voz para a professora Gabriela para ver se realmente chegou pergunta, senão depois a gente pode abrir ao próprio as pessoas que quiserem. Gabi? Oi, estou aqui. Então, obrigada, Cristiane, obrigada, Anderson, pelas colocações de vocês, tá? Então, trazendo aqui do chat perguntas que foram postas, a primeira delas foi da professora Eleonora Kurtenbach para a professora Cristiana. O Deutsche Welle, falei certo em alemão? E outros jornais... Deutsch. E outros jornais internacionais chamam o bolsonarismo de seita que ameaça arrastar o Brasil para o abismo. A seita é aceita como religião? Está associada a religião ao mercado da fé? Na verdade, gostaria que você definisse melhor esse mercado da fé. Existe em todas as classes sociais ou não? Enfim, ela pede que, assim, dialogar um pouquinho mais sobre essa questão do mercado da fé. Pergunta para os palestrantes, vocês conseguem acompanhar as perguntas aqui no chat, né? Que aí vocês, se quiserem recorrer à leitura da pergunta para esclarecer, né, as colocações de vocês, que aí vocês podem fazer isso também. Tudo bem? Tudo bem. Vamos acompanhar aqui a primeira pergunta da professora Eleonora. Na verdade, pode ser para os dois, falei para a Cristiana, porque ela tocou na palavra mercado da fé, né? Foi daí que a pergunta veio mais fortemente. Né? Então, uma outra, só em termos de organização da nossa dinâmica, a ideia é que a gente agora apresente 3 perguntas para vocês debaterem, discutirem. O que vocês preferem? Que eu elenque, né, apresente as 3 sequências das perguntas ou a gente vai uma por vez? Apresento as 3? Apresento as 3. Então, tá bom. Então, essa foi a Pode primeira. Assim. A segunda foi da Ana Carolina Gandara. E ela diz assim: Oi, meu nome é Ana Caroline e sou pós-doc na Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Em que momento e por que as pessoas foram deixando de confiar na ciência como instituição, que vimos testemunhando há um tempo e mais do que nunca agora, durante a pandemia? Ok? A terceira pergunta desse grupo é também da professora Eleonora, e é em relação à pandemia no Brasil. Tem outra pergunta? Não tem outra pergunta? Estou seguindo a sequência aqui das não precisa seguir, escolher 3. Não? 2 minhas eu ou achei, mais. Mas Olha de outra pessoa, não tem? Então tá bom. Então vai uma minha. Uhum. É que eu achei que as 3 eram boas perguntas, eu mantive a sequência, mas, enfim, então, uma minha. Eu sou, né, do Essência Viva e sou professora do Colégio Pedro II.
A aproximação entre religião e poder é histórica, mesmo em sociedades tribais. O iluminismo procura romper essa associação de interesses, trazendo conhecimento científico e o racionalismo para estruturar o poder. Hoje vemos o retorno da religião para o poder político com o descrédito da ciência. Essas mudanças são reflexos de movimentos sociais? A sociedade é a propulsora dessas mudanças ou é o inverso? É a sociedade que é sujeita ao poder dominante? É uma pergunta que caminha um pouco com a pergunta da Ana Caroline, mas trazendo essa questão assim, como que a sociedade está respondendo a essa troca de poder, né? Essas relações de poder. Então, tudo bem com essas 3 perguntas? Tudo bem. Então, passo a palavra a vocês. Cristiane, pode começar? Sim. Posso sim. Vocês estão me ouvindo? Né? Já ativei o microfone. Então, eu penso assim, na verdade, quando você fez a Eleonora fez a pergunta para a Eleonora, sim, sobre seita, na verdade, seita, a minha compreensão, não sou uma estudiosa, né, da sociologia das religiões, mas o que eu entendo de seita é um recorte dentro de determinada religião. Então, assim, ela tem uma configuração, né, uma característica especial. Então, determinada seita é como se fosse um grupo que se diferencia dentro de determinada denominação religiosa. Por exemplo, o sentido que a gente chama de seita hoje seria no sentido de um endurecimento de determinados preceitos, uma adesão a determinados preceitos mais latentes para determinado grupo que já pertence a determinada religião. Então, é isso que eu entendo por seita. Com relação ao mercado da fé, o mercado da fé é um termo genérico, na verdade, é tudo que está associado ao determinado segmento religioso. Então, por exemplo, pode ser desde a venda de livros, a própria Bíblia, os shows, né? Que a gente hoje em dia tem muitos shows, né? De grupos religiosos, a própria frequência das pessoas aos templos, né? Os espaços de prática, né, das atividades religiosas. Então, isso movimenta também dinheiro, porque a verdade é essa. Então, você acredita, e a contribuição, você compra um jornal, agora compra isso. Então, é um mercado, e fora que as próprias pessoas, a gente pensar de uma maneira mais objetiva, as próprias pessoas, elas são também mercadoria, vamos dizer assim, para determinadas instituições. Então, assim, a gente acabou falando muito, que eu até comentei, o Anderson também falou, das neopentecostais, porque é o que avançou, né, nos últimos anos, na última década, bastante aqui no Brasil. Mas, assim, não é uma exclusividade. Se a gente pensar em termos de outros governos, o próprio governo Lula assinou a concordata Brasil-Vaticano, Estado brasileiro com o Estado do Vaticano, conferindo uma série de vantagens para a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, nesse sentido, ela tem um grau de institucionalização muito grande, né? É a única igreja que tem um Estado, né? Tem um Estado, tem um poder, tem um país, né? Lá que foi dado lá pela Itália, olha, fica aqui nesse cantinho e sai aqui do nosso poder político, né? Vocês têm agora esse espaço aqui de vocês, o país de vocês, né? Então, assim, a gente fala muito das neopentecostais porque é o que fica mais visível, por conta da teoria da prosperidade, né? Aquela relação direta com Deus, sem os intermediários e tal. Então, quando a gente pensa em mercado da fé, a gente tem falado mais desse segmento até hoje em dia, porque o que tem mais movimentado, mesmo assim os católicos ainda são maioria, e tudo isso movimenta. Então, quando a gente até falou, eu falei, o Anderson falou, que a gente fez essa separação, né, da pós-idade média, né, quando a gente entrou na Idade Moderna, teve o iluminismo, o renascimento, tudo, e se configurou a ciência moderna, né, com base no ceticismo científico, lá de Descartes, e outros pensadores como Francis Bacon, e também o Newton, enfim, vários deles que ajudaram a consolidar o campo das ciências. Na realidade, a gente está falando, quando a gente diz que a ciência e o mundo moderno questionam o conhecimento religioso, né? Que é um conhecimento que é dogmático, imutável, e a ciência não é assim, a gente também está falando dos critérios de verdade. Quais são os critérios de verdade, né? A verdade, ela está com quem? Então, na verdade, a verdade trazida pela ciência tem todo um controle empírico, né? É um conhecimento factual, um conhecimento empírico, e que questiona e que é contra, na verdade, por natureza, verdades estabelecidas. Na verdade, a dúvida dentro do campo da ciência é muito importante.
Então, a gente tem toda essa configuração. Não sei se eu respondi, acabei saindo um pouquinho da questão, porque uma coisa leva a outra. Mas, assim, essa parte de seita, eu entendo como um recorte dentro de determinada religião, tipo, uma adesão a determinados valores, e a parte do mercado da fé é tudo que ele movimenta, não só a parte das doações, o que se consome, os vídeos que se assiste, os shows que se participa, tudo isso. Então, assim, por isso que eu acabei levando também no final da minha fala para a questão da escola, porque a escola é um local onde se resume isso tudo, né? Então, a escola, ela tanto influencia a sociedade quanto ela é influenciada por ela, claro, né? Então, assim, é um local onde muitos desses grupos religiosos querem entrar, querem acessar esses jovens, querem formar também o seu mercado da fé, nesse sentido. E é um local onde fica bastante visível. A gente tem visto isso, uma série de disputas, de tentativa de colocar o criacionismo nos currículos escolares. Aqui no Rio de Janeiro, a gente já tem ensino religioso na modalidade confessional, ou seja, se permite o proselitismo religioso dentro das escolas, né? Por conta do ensino religioso confessional nas escolas do Estado. Respondendo a outra pergunta, em que momento as pessoas deixaram de confiar na ciência? Que vimos testemunhar há um tempo, mas porque, assim, na verdade, tem um movimento, um processo histórico, como o Anderson bem falou, o processo de secularização está em curso, né? Então, quando a gente fala também da questão da laicidade, né, já chamando aqui para a laicidade do Estado, ou seja, a separação Estado-Igreja, também um processo. Então, isso é um processo, é um ideal que se busca, que o tempo todo se busca e se luta por isso. Então, assim, tem momentos em que o Estado está mais apartado das religiões, tem momentos que está mais próximo. Nesse momento agora que a gente está vivendo, essa separação está muito pequena, ou seja, está muito próxima em relação ao Estado e Igreja, né? Então, na realidade, o que a gente tem dessa visão, né, pessimista em relação às ciências, é porque a ciência, quando a ciência moderna, ela também vem muito a tirar as certezas estabelecidas, ou seja, se tinha um conhecimento religioso, outras formas de conhecimento que a gente ainda tem, conhecimento do senso comum, artístico, enfim, são vários tipos de conhecimento. Mas a ciência, ela ganhou um prestígio, um status muito grande, né? Tanto é que qualquer coisa que se fala, a mídia já traz, né? Com uma esperança muito grande, não só para a questão do Covid e tudo. Então, assim, ela veio a tirar a ciência algumas certezas já anteriormente estabelecidas, ela veio a desestabilizar. Daí a gente tem um ressurgimento, né? Tem um reencantamento do mundo em relação às religiões. Isso sempre aconteceu. Então, nesse momento, é isso. Eu não tenho, assim, um estudo sociológico em si para falar exatamente, mas o que a gente vê estudando é que são momentos em que está mais ou menos apartado, e muitas vezes por conta até de um endurecimento da ciência, de uma postura muito cientificista. Então, isso vem a tirar o chão das pessoas. As pessoas, a gente pensando nas pessoas, cidadão comum, que está ali tão abandonado, né, muitas vezes pelo Estado, que não tem assistência, não tem saúde, a gente tem uma política de extermínio da população preta, né, da população pobre, a gente tem tudo isso. Então, as religiões, elas são muito importantes, elas exercem um papel importante na vida das pessoas, né, como o próprio nome diz, religarem, né, de religar, de o contato com o sagrado, né, da produção de sentidos, e também numa dimensão que a ciência não se preocupa e não dá conta, que na verdade são questões filosóficas, né, questões de sentido, né, para onde vou, para onde iremos todos, enfim, então são questões filosóficas que não são do âmbito da ciência, então isso sempre vai estar ali na sociedade, vai estar sempre posto. Então, esse apartamento, no caso, se refletindo agora por um endurecimento muito grande, tem a ver também, isso também é fomentado por alguns grupos que têm intenções claras, realmente, de retomar o poder, de criar rebanhos, vamos dizer assim, de pessoas mais cordeiras, mais cordatas, pessoas que não questionam tanto e que ficam presas a certos valores que elas, teoricamente, não deveriam contestar. Então, é muito mais fácil se dominar isso. Veja bem, o que eu estou falando é em relação às instituições religiosas, não à prática, não às crenças religiosas pessoais. Em nenhum momento, é importante deixar isso claro, em nenhum momento eu estou invalidando isso. Tem cientistas religiosos, tem pessoas de diferentes esferas, tem religião, mas não fazem a mistura de atuação com o seu campo profissional, por exemplo, não buscam impor, através dos valores que elas acreditam para si, impor na vida das pessoas, entendeu? Determinar como é que determinadas pessoas vão ter certas posturas, o que é permitido ou não tentam pautar a vida dos outros. Então, acho que é isso. Então, esse embate, esse processo histórico, ele está aí. Nesse momento, a gente teve um retorno por conta, talvez agravado por uma crise econômica global que a gente vem acontecendo desde antes de 2013, né? Então, antes a gente já tinha um processo de recrudescimento. Isso só vem se intensificando. Agora, só a terceira pergunta era sobre... Rapidinho aqui. Sim, aqui embaixo, né? Da Gabriela.
Acho que basicamente já falei isso, né? Se a sociedade é propulsora dessas mudanças ou se é o inverso, a sociedade é sujeita ao poder dominante. Penso que as duas coisas, né? Porque o poder dominante, na verdade, ele vai impor isso para e a sociedade ela também vai produzir uma série de sentidos, mas nesse momento agora a gente tem visto, eu não posso falar isso, seria leviano se eu fizesse uma análise disso, com um nível de profundidade que requer, né? Mas pensando em termos de aqui das nossas oligarquias, né? A gente pensa que a classe dominante é que está ali muitas vezes impondo suas pautas e tudo para a sociedade. E como eu vim chamando essa atenção em relação ao poder, né? Que a gente tem uma série de congressistas pastores, então tem um lobby muito grande ali. Então eles são as classes dominantes, mesmo que eles não sejam de famílias tradicionais, mas em algum momento eles tiveram um capital, né, um poder muito importante, eles capitalizaram o poder que eles tiveram lá nas suas igrejas, né, lá junto às suas sectas, que vem, por outro lado, legislar para as pessoas impor certas coisas. Então eu acho que nesse momento a gente tem muito mais a classe dominante, né, impondo para as pessoas, mas o contrário também é verdadeiro. E a gente tem os movimentos sociais, por outro lado, vários segmentos da sociedade civil organizada, por outro lado, tensionando contra isso, questionando isso o todo. Então é um jogo, né? Um equilíbrio, é um jogo de forças. Ali nem sempre iguais, né? Aliás, quase nunca iguais, mas eu acho que a sociedade também exerce uma pressão muito grande. Eu acho que é basicamente isso. Depois, se eu posso complementando, vou deixar o Anderson agora dar a opinião dele, fazer a análise dele. A respeito da seita, tecnicamente falando, é um movimento religioso original e dissidente. Então, por exemplo, quando surgiram os protestantes, ou as igrejas protestantes eram consideradas seitas. Com o passar do tempo e com a institucionalização, aquilo que antes era considerado seita passa a ser tratado como uma religião. Mas eu penso que quando se fala do bolsonarismo como uma seita, é num sentido pejorativo e tentando enfatizar aspectos de irracionalidade e de adesão à crítica a determinadas teses, que é o que de fato nós constatamos que acontece. Se isso é seita, então o termo é muito bem aplicado. Agora, é claro que dizer que isso é uma seita e automaticamente associar a religião é um tanto arriscado, porque se corre o risco de uma generalização indevida. Na verdade, nós estamos falando de um contexto social que é altamente religioso. Para além de religião específica, nós citamos aqui as igrejas neopentecostais, mas, segundo o último censo, 92% da população brasileira aderem a alguma religião, declaram acreditar em Deus. Tanto o último censo, como também outras pesquisas que vieram a complementar. 8% são aquelas pessoas que declaram não ter religião, sendo que pesquisas qualitativas constataram claramente isso, que dentro desse grupo dos sem religião, existem muitos que possuem práticas e crenças religiosas. Significa que essas pessoas não aderiram a uma determinada religião, mas não significa que elas, por exemplo, não creem em Deus ou alguma forma de divindade. Então, se a gente for somar os 92% que declaram ter religião e mais esse percentual dentro do grupo dos sem religião, que acreditam em Deus, tem práticas e crenças religiosas, temos um perfil da religiosidade brasileira que temos que admitir que é muito forte. É um dado da cultura brasileira que influencia muito a sociedade. Por outro lado, a gente tem que considerar que isso é influenciado por um traço do nosso tempo, que está para além do contexto nacional, que é o traço próprio da modernidade tardia. Na minha exposição, falei sobre modernidade muito rapidamente, mas nós estamos vivendo um período de um acentuamento de características da modernidade, sobretudo o individualismo, que repercute na maneira como as pessoas
vivenciam a sua religião, na religiosidade do povo em questão. Então, nós temos hoje uma prática que alguns estudiosos estão chamando de nomadismo religioso, que se caracteriza pelo fato das pessoas estarem não mais fidelizadas a uma determinada instituição religiosa. Elas estão abertas a fazerem diversas experiências, elas vão em busca de suprir as suas necessidades pessoais em diversas religiões. Então, não há relação de compromisso que existia antes, mesmo no primeiro momento da modernidade, com uma determinada instituição, uma igreja. As pessoas experimentam. E isso tem a ver com a ideia de seita que estávamos falando inicialmente, né? As pessoas estão mais abertas a qualquer movimento que possa prometer alguma coisa que satisfaça as suas necessidades. Isso tem a ver com o mercado da fé, que falamos também, de acordo com a pergunta que foi feita também. De acordo com essa abertura das pessoas, é claro que aqueles que estão em busca de adeptos têm uma chance muito maior de conseguir sucesso no seu empreendimento. Se faz uma leitura mercadológica daquilo que as pessoas estão buscando e se oferece. Então, nós tínhamos um tempo em que as pessoas estavam muito preocupadas com o seu destino após a morte. Esse tempo se passou. As igrejas neopentecostais fizeram essa leitura e elas enfatizam aqui e agora, a vida terrena. Esta é vida, não a vida além. E oferecem produtos de fé que são consumidos visando um público que está mais interessado em viver bem esta vida do que interessado em garantir um passaporte para o céu, por exemplo. Agora, é claro, isso dá margem a muita exploração da credulidade alheia, do desespero alheio. E aí eu queria abordar um outro aspecto das perguntas que foram feitas, que tem a ver com a educação científica, né? Por um lado, existe esse movimento da parte da religião, e, por outro lado, existe talvez uma falta de movimento que seja capaz de competir, e aí por razões políticas diversas, com a religião, de tal maneira que as pessoas pudessem ter uma educação científica de qualidade. Um exemplo disso é a aceitação ou não da teoria da evolução nas escolas, que é o objeto de pesquisa da Cristiana. Nós percebemos que não necessariamente uma pessoa, por ter uma religião, ela não aceita a teoria da evolução. Ela pode conseguir compatibilizar suas crenças com a teoria, entender que a teoria da evolução ela não compete com um relato bíblico, por exemplo, um criacionismo, porque são discursos que têm propósitos diferentes, que são produzidos por métodos diferentes, que, portanto, não estão no mesmo plano. Então, pessoas religiosas são capazes de ter essa compreensão. Desde o ensino médio até outras pós-doutoradas, pesquisadores, conseguem ter uma relação de diálogo entre religião e ciência. De tal maneira que me parece que deveria pesar mais nessa equação é a educação científica. Bom, e aí se nós concordamos que não pesa tanto, aí nós temos que falar de uma disputa de autoridade que está em jogo, que também não é coisa nova. E é interessante que a própria religião se apropria da ciência para poder ganhar mais espaço, muitas vezes. Por exemplo, quando a arqueologia faz uma determinada descoberta que apoia a existência de uma determinada cidade ou de um determinado personagem citado na Bíblia, alguns cristãos se apressam a divulgar para dizer que, então, a ciência está provando que a Bíblia está certa. Isso é interessante como um fenômeno histórico, né? Porque
há um reconhecimento da parte de religiosos de que existe uma autoridade na ciência. Em tempos pré-modernos seria impensável, ou mesmo no início da ciência não se via coisa parecida, porque a autoridade eclesiástica ela determinava o que era e o que não era verdade. A ciência ela sequer competia. Quer dizer, não havia a necessidade de recorrer à ciência como uma fonte auxiliar de autoridade para se respaldar socialmente e ganhar maior influência. E é isso que se vê hoje em dia. Em toda essa discussão que nós estamos falando, relacionada à pandemia, claro, o que está em jogo é uma disputa de poder. São grupos de religiosos, mais uma vez, não generalizando, mas há grupos. A Cristiana citou a bancada evangélica, que são representantes desse grupo de evangélicos, que tem um determinado projeto político e que, inclusive, sequer é disfarçado. Eu posso afirmar, porque o Bispo Macedo, por exemplo, escreveu um livro falando sobre isso. Tem um projeto de poder explícito e que encontrou, numa determinada candidatura do Bolsonaro, um espaço. Na verdade, já vinha ocupando espaço, não é uma novidade. A diferença é que agora está ocupando um espaço que até então jamais havia ocupado. De tal maneira que a gente precisa reconhecer que a nossa sociedade ela é muito contraditória, ela é muito heterogênea. Então, não dá para a gente fazer afirmações categóricas sobre o que um religioso pensa ou faz, ou não pensa ou não faz, de maneira que a gente possa, então, sacramentar que existe uma relação necessariamente boa ou ruim de um religioso com relação à ciência e, particularmente, nessa situação de pandemia em que nós nos encontramos. Eu não sei se eu consegui abordar todas as perguntas, mas eu vou ficar por aqui. Se eu não conseguir, por favor, me avise. Muito bom. A gente vai passar para o segundo bloco, né, Gabi? Isso. Então, assim, o primeiro bloco foi respondido, e obrigada aos professores. Agora, a Mariana Elísio, lá do Espaço Ciência Viva também, vai conduzir o segundo bloco. Obrigada a vocês, tá? Bom, boa tarde, pessoal. Selecionei aqui 3 perguntas. A primeira é da Camila, aluna de extensão do SCV. E a pergunta dela foi a seguinte: minha dúvida é sobre silêncio e religião na educação. Creio que a maioria dos educadores tem como desafio ensinar ciência em que os assuntos se liguem com crenças religiosas, como, por exemplo, evolução. Como podemos lidar com essas questões de fé e ensino de ciências, principalmente em colégios públicos, sem atingir a religiosidade do indivíduo, sem criar algum tipo de constrangimento entre as partes e os discursos polêmicos? Até no início da minha graduação, teve um grande embate entre falar sobre evolução entre um professor e um aluno pastor. Complicado e delicado. Qual a visão de vocês? Essa é a primeira pergunta. A segunda é do Leonardo Moreira, da UFRJ de Macaé, e a pergunta é a seguinte: a ausência de poder público tem provocado lacunas nas relações sociais, e parece que as instituições de ensino não deram conta de suprir a lacuna da socialização. Nesse vácuo é que me parece que as religiões cresceram, ao possibilitar espaço para que os indivíduos existirem com suas ideias e se relacionarem com os outros. Nas igrejas há ministérios de dança, música, teatro, etc. Enquanto na escola há o desconforto do questionamento das ideias e das certezas. Na igreja há a segurança do consenso. Essa leitura é possível? Como reverter esse cenário em que a religião caminha para subjugar a ciência, a partir das instituições de ensino, escolas e universidades? E a terceira pergunta é da Rita, jornalista e doutoranda da pós-graduação de Ensino em Biociências e Saúde, da Fiocruz, e ela tem alguns questionamentos. Qual o papel do divulgador da ciência como propulsor do conhecimento científico? Como ativistas em rede, o que podemos fazer?
como equilibrar o respeito à crença individual com o que a ciência descobre? Essa é a terceira pergunta. E eu gostaria ainda de apresentar aqui a fala de uma outra aluna de extensão que estava corroborando com a fala do Anderson. Então, a aluna Josélia Torquato, ela escreveu o seguinte: gostaria de corroborar com a fala do Anderson, quando ele fala sobre a atribuição da responsabilidade pela cura a um ser divino. Conheço vários evangélicos que já pararam seus tratamentos médicos por acreditarem que Deus iria curar suas enfermidades. Inclusive, uma portadora de HIV, ela está em estado grave porque deixou de tomar os remédios prescritos para controlar a carga viral. Muitos religiosos não estão tomando os devidos cuidados com a Covid-19, por acharem que essa doença é do demônio. Inclusive, estão superlotando os montes para fazerem orações, não seguindo as recomendações do Ministério da Saúde. Então, esse foi o bloco de perguntas. Quem gostaria de falar primeiro? Bom, vou começar então. Queria voltar ao ponto da minha resposta, porque me parece que as perguntas elas têm algumas interseções. Eu falava sobre a educação científica e sobre essa possibilidade de ensinar ciência, principalmente nas escolas públicas, num contexto onde as crenças predominam, tem a ver, na verdade, com um desafio muito grande para a educação, que parte não só de uma resistência própria das crenças religiosas, como de um desconhecimento ou uma falta de compreensão das teorias científicas que são ensinadas fora da escola de uma maneira errada. Na verdade, nem se pode dizer que são ensinadas. Fala-se a respeito delas, e aqui eu vou citar mais uma vez esse exemplo da teoria da evolução, de tal maneira que quando os alunos que ouviram falar disso nas suas religiões vão para a escola, é como se já soubessem. E aí, por exemplo, já chegam achando que a teoria da evolução a respeito do homem é que o homem veio do macaco. Então, essa frase é célebre, né? O homem veio do macaco, como se sintetizasse a teoria de Darwin. E isso escandaliza. Como assim o homem pode vir do macaco? E no caso dos cristãos, se choca diretamente com a crença de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, jamais poderia ter vindo do macaco, né? Isso nos faz pensar na importância de se conhecer as crenças religiosas e aquilo que se passa dentro do contexto religioso dos alunos. Quer dizer, ao invés de partir para o confronto, me parece ser uma atitude muito mais promissora, uma atitude de acolhimento daquilo que os alunos trazem, e, a partir desse acolhimento, estabelecer um diálogo. É procurar entender o que ele entende sobre aquele assunto, de um ponto de vista religioso, para então poder comunicar para ele o que a ciência entende sobre aquele assunto, o que de fato é para a ciência a explicação daquele fenômeno em pauta. O confronto me parece ser a pior ideia possível, porque só aumenta as resistências. Ainda mais quando você parte do princípio de que o professor, ao ensinar uma coisa que vai contra o ensino religioso, ele é um representante do mal. Então, ele só pode estar sendo tão insistente, ele só pode estar sendo tão agressivo na defesa das ideias científicas porque ele é um representante do mal. Então, só confirma aqueles preconceitos que os alunos trazem para dentro de sala de aula. Evidentemente que isso não é um processo fácil. Acho que, de certa maneira, o professor tem que se reinventar. Talvez ele tenha que fazer uma aproximação inédita com o campo religioso, para então poder estabelecer esse diálogo. Não significa que ele precise necessariamente ser um grande estudioso do assunto, mas se, no mínimo, ele tiver uma escuta, tiver uma abertura pessoal
para ouvir aquilo que os alunos trazem, me parece que ele poderia ter mais chances de conseguir fazer uma educação científica eficaz. Até lembrando um pouco do Paulo Freire, né, quando fala da educação popular, de que cada um tem um conhecimento próprio que não pode ser desprezado, né? Isso inclui a religião, né? Uma determinada visão de mundo, seja lá sobre o que for, né? Então é o ponto de partida necessário se a gente tiver uma abordagem mais crítica da pedagogia. Com relação às outras perguntas, eu não sei se seria o caso de subjugar, né? Acho que foi usada essa palavra, subjugar, porque existe uma resistência. Eu acho que isso que nós estamos fazendo aqui agora é um ato de resistência política. Eu acho que existe um conjunto de atores sociais que estão se movimentando no sentido de não permitir que haja essa subjugação. Nós estamos falando de um embate que é franco e aberto, e quanto mais nós estivermos envolvidos nele ativamente, as maiores as chances de que, de fato, não haja essa subjugação da religião sobre a ciência. Então, passar da esfera, digamos, conceitual da ciência e se apropriar da esfera política da ciência. Um embate que não é um embate no sentido de inverter a subjugação, né? Ou seja, de não se deixar subjugar a ciência, mas subjugar a religião, não se trata disso, mas simplesmente de conseguir estabelecer as fronteiras que existem entre os campos de conhecimento e de prática social, bem como de estabelecer aquilo que a Constituição estabelece como fronteiras entre os campos, especialmente dentro da escola pública, e tudo que diz respeito à esfera pública. Com relação à última pergunta, como conciliar as crenças com as descobertas científicas, bom, eu tinha falado a respeito da necessidade do professor ter que se reinventar. Eu diria que o crente, no caso, também precisa se reinventar. Eu acho que ele é provocado a repensar sua visão de mundo, não necessariamente abandonar suas crenças, mas talvez amadurecê-las. Eu havia falado sobre educação científica, tem um outro lado da moeda para aquele que é crente e, ao mesmo tempo, está imerso no universo científico, que é a educação religiosa. Se observa que muitas vezes as pessoas sequer conseguem compreender bem aquilo que creem. Então, fica ainda mais difícil poder fazer um diálogo com a ciência se a pessoa ela sequer compreende bem aquilo que de fato ela crê, de acordo com aquilo que é considerado a fonte de autoridade dentro da sua religião, digamos, a Bíblia. Ela precisa conhecer bem o que a Bíblia diz, confrontar de fato aquilo que a Bíblia diz com a ciência e ver o que se pode extrair daí como uma síntese pessoal. Sempre considerando que se trata de campos distintos. Eu acho que o grande problema está em fazer uma leitura literalista dos textos sagrados, que é uma coisa que vem sendo abandonada pelos teólogos crescentemente, e abarcar uma visão de mundo antiga, agropastoril, patriarcal, autoritária, para o nosso mundo moderno, como se essa visão fosse inspirada por Deus. Acho que na medida em que esse religioso consegue discernir as coisas, que essa visão de mundo não é, na verdade, o que ele precisa acreditar, que existe algo mais profundo, que existe algo que atravessa as diversas visões de mundo que são construídas historicamente, acho que ele consegue, com mais facilidade, fazer esse diálogo e não fazer como muitos acabam fazendo, que é ter que escolher entre uma coisa e outra, ou a religião ou a ciência.
Certo. Então, vou continuar minha fala na direção da que o Anderson fez, né, para a primeira pergunta, sobre como lidar, na verdade, com essas questões do ensino, né, na escola, como a gente vamos trabalhar origem da vida, teoria da evolução, né, para buscar não ter esse embate com o estudante. Mas eu acho que, pelo que a minha experiência, né, minha pesquisa de campo mostrou, e também minha experiência docente, em contato com outros professores, as coisas que eu vi acontecerem nas escolas, é que esse embate, quando ele acontece, dependendo do tipo de embate, de uma forma dialógica, respeitosa, ele é até bom, é bom porque faz pensar. Só que muitos professores, eles não estão preparados, né, para lidar com o contraditório, para sair do seu plano de aula, no qual estão seguros e protegidos. Então, tem tudo isso. Então, tem professores, por exemplo, que mal ensinam evolução. Você vai conversar, sim, ensinei, mas não tem problema. Não tem problema nenhum na sala de aula. Aí você vai ver, na verdade, o professor fazer aquela clássica dicotomia entre Lamarck, Darwin, a seleção natural e acabou. Então, assim, esse professor realmente ele não tem problema, porque ele aborda muito superficialmente. Mas, no geral, por exemplo, a minha experiência, eu nunca tive problemas com estudantes em relação a isso. O que eu já tive foram os estudantes colocar claramente. Mas, professora, por exemplo, eu dava aula uma vez, uma turma de 6º ou 7º ano, não lembro bem, no município, o aluno me perguntou, mas professora, como assim o universo surgiu a partir de uma grande explosão? Olha, não é uma explosão aos moldes de uma explosão que a gente conhece, porque esse tema, por exemplo, da origem do universo, acaba sobrando para nós, biólogos, falarmos, e física, um professor de física que poderia explicar muito melhor, porque se trata de arranjo de elementos químicos, né, de partículas que não eram partículas subatômicas, enfim, tem um campo ali que a gente não compreende exatamente. Então, assim, aí esse aluno perguntou, mas professora, como assim a gente não consegue, como que conseguiria ter essa grande explosão? Aí você vai procurando exemplos, até eu falei da pipoca, a pipoca não explode, mas ela expande. Eu falei, olha, não é assim, mas porque não é matéria, não é matéria sólida, então, assim, quando tem uma explosão, não é uma explosão, não acaba com tudo, você tem deslocamento de energia, você tem formação de outras partículas, você tem transformações, depois você tem a poeira que agrega, então, assim, eu fui tentando conversar, mas sabendo muito nesse início a minha limitação de conversar com um aluno que não tem muitas leituras, que não tem acesso a meios culturais. Então, por que eu estou chamando a atenção disso? Porque é importante, primeiro, a gente conversar, você não cercear o debate e você abrir esse espaço para o aluno. A questão da religião, ela sempre vai aparecer. Você não precisa falar sobre ela sempre vai aparecer quando a gente está tratando de temas científicos que também têm explicações na religião. A mesma coisa para a origem do homem e da mulher, né? Então, acho que tem que ser uma conversa muito franca. Mas o que a experiência tem me mostrado é que os alunos conseguem entender a explicação científica sem abandonar suas crenças e sem necessariamente se constituir como embate. Não nos moldes lá do Gold, dos ministérios não interferentes. Não nesse sentido, não. Mas ele consegue acomodar essa nova representação evolutiva a um processo material, né, um processo científico, em relação àquilo que o seu pastor falou, que a sua família falou, que o padre da igreja que ele frequenta falou, a mãe de santo, enfim. Não importa, qualquer corpo de conhecimento. Isso não necessariamente é um problema. O que a gente tem visto também é que muitas vezes é a forma como essas explicações, como a ciência é dada em sala de aula, né, ciência e biologia. Muitas vezes de uma forma muito rasa, sem esse espaço para o diálogo franco aberto, você explicar calmamente. Agora, eu não estou acusando aqui, é importante deixar claro, os professores. Os professores também estão engessados, estão amarrados a uma estrutura que pouco dá espaço para eles falarem sobre o tema com mais profundidade, né? Então, assim, são professores também muitas vezes precarizados, que mal têm tempo de preparar suas aulas, que têm que sair de uma escola, correndo para outra. Então, passa por uma questão muito maior, essa questão desses temas. E, na verdade, é uma questão de valorização da carreira docente, de condições de trabalho. Então, isso tudo não está descolado, não existe o ensino. O ensino isoladamente, ele não existe, ele faz parte de um cenário macro. Ele está amarrado numa estrutura de escola, num tipo de currículo. Quando o professor ele se dá conta disso, ele muitas vezes ele vai expandir sim, determinados assuntos, porque ele sabe que ele não vai dar para dar aquele teoria da evolução em 2, 3 aulas. Então, é importante que ele, por exemplo, faça um eixo evolutivo realmente como preconizam os documentos oficiais, né? Educação Guarabás, outros documentos que antigamente a gente utilizava, os PCNs, enfim, que ele realmente faça um eixo evolutivo, por exemplo, que ele vai conseguir fazer um estudo muito mais exitoso. Então, por exemplo, eu tive a experiência de alguns alunos religiosos me perguntarem, mas professora, tudo isso que você já falou hoje sobre seleção natural, Darwin, tudo que você já falou em outras aulas
sobre a origem da vida, eu acredito nisso tudo. Essa fala eu lembro assim, eu acredito nisso tudo. Será que por isso eu estou menos religiosa? Então, foi a pergunta que eu tive que responder em sala de aula. E eu não me importei. Eu falei, não, você entende que assim, assim, assim. Eu falei, olha, você entende que o seu pastor, por exemplo, ele não está estudando, ele não estuda ciência, é um especialista nisso. Assim como eu não posso falar sobre algumas coisas religiosas, porque eu não tenho esse conhecimento, eu não vou explicar Deus e tal, aquelas coisas. Então, assim, quando você tem essa troca, eu acho que é muito fácil. Até o que o Anderson falou também, né? De você falar isso, de você explicitar bem essas diferenças entre os dois tipos de conhecimento, né? Quando é que um é aplicado, quando é que o outro é aplicado. Então, isso não necessariamente valida, aliás, de modo algum invalida você desqualificar a fé do seu estudante. Muito pelo contrário, você tem que deixá-lo, eu penso, se colocar, e daí você vai mostrando certas coisas. Uma vez o aluno questionou, mas professora, como assim? O homem não poderia ter pisado na Lua, não dá, como é que ele saiu da Lua com foguete? Tem anéis em volta da Terra. Eu falei, mas como assim tem anéis em volta da Terra? Eu vi lá no DVD Luminático do Silas Malafaia. Eu falei assim, mas não tem anéis em volta da Terra. Se tivesse anéis em volta da Terra, como é que você teria aí seu celular? Né? Então, assim, o satélite ia bater nos anéis, se destruir, a gente não teria TV a cabo, essas coisas. Então, assim, é importante conversar, explicar por quê. Né? Então, se foi uma mentira, os Estados Unidos ter pisado na Lua, por que a Rússia, né, que estava na Guerra Fria, por que ela não provou que isso era mentira, ela não fez nada na época, nem posteriormente, né, para desmentir isso. Então, você conversar, você fazer pensar, você desestabilizar num bom sentido. Eu acho que isso é uma boa condução. Outra coisa também é a utilização de algumas estratégias didáticas, né? Muitas vezes elas são pensadas para determinado contexto. Então, para você pensar em que estratégias utilizar, você tem que entender o contexto socioescolar. Que contexto é aquele? Que alunos são aqueles? Qual é aquela clientela? Como é que eles reagem àquilo? Então, uma vez, por exemplo, eu utilizei, nessa escola do alemão que eu fiz pesquisa, eu utilizei aqueles primeiros 20 minutos do filme 2001, Odisseia no Espaço, aquela parte que não tem falas, né? São os grunhidos, os dois grupos de primatas se enfrentando, aquele ambiente inóspito da Terra. Aquilo, olha, depois eles fizeram um questionário avaliativo antes de qualquer discussão. Não teve uma menção a crianças religiosas. Uma clientela extremamente religiosa conseguiu compreender, sem a gente falar nada, que aquilo ali se tratava da evolução do homem, era um cenário hipotético. Enfim, eles responderam à maneira deles, mas ficou muito claro que determinados materiais, quando a gente utiliza e faz pensar, são provocativos, são problematizadores, você consegue abordar os temas de uma maneira muito mais natural e muito mais interessante. Olha que o 2001, Odisseia no Espaço, é um filme muito velho, muito antigo, né? Só que eu não mostrei o filme todo, tá, porque é enorme, mas só aqueles primeiros 20 minutos foi que a gente utilizou para introduzir a parte de evolução humana, que não é feito nas escolas, embora esteja lá no currículo mínimo do Estado, ela não é dada na maioria das escolas. Muitas escolas do Estado, elas não chegam na parte de evolução humana, justamente porque tem essa visão antropocêntrica, né, de que o homem foi criado à imagem e semelhança, uma criatura especial e bondosa que se preocupa com ela, né, a partir de um processo não material. Então, quando a gente vai introduzir isso, a gente precisa buscar metodologias, né, didáticas, determinadas atividades para conseguir introduzir o tema de uma maneira muito mais satisfatória. Deixa eu ver que foi a pergunta do Leonardo, né, também depois, que ele falou o cenário caminha para subjugar a ciência. Eu penso que a escola, ele também está falando aqui da escola, né? Eu penso que a escola ela é vista como uma instituição protetora pelos alunos. Nessa pesquisa mesmo lá na escola do Estado, eles claramente entendem que a escola é um lugar que está ali na comunidade, mas no qual eles se sentem protegidos e seguros. É um lugar para eles que tem um grande potencial, um enorme potencial desperdiçado. Basicamente, na leitura deles era isso. É uma escola que poderia render muito mais, é uma escola que surgiu dentro do programa do PAC, né, das obras de aceleração, do programa PAC do governo federal, na época da Lula e Dilma. Bom, essa escola é uma escola recente, ela deve ter agora uns 7 anos, era uma escola modelo. Então, assim, para eles, aquela visão é que a escola é uma entidade protetora, sim, é um lugar onde eles são protegidos, onde eles podem falar, os professores são bons, poderia ser melhor do Rio de Janeiro. Então, assim, outras escolas, os alunos não têm exatamente essa visão. Mas, no geral, que eu conversei com outros amigos que fizeram pesquisa nas escolas, é isso, eles também têm uma visão muito positiva da escola. E eu acho que a ciência, no caso a religião, ela tem também seu espaço de importância, ainda mais nessas comunidades. Primeiro, porque às vezes é um dos únicos espaços físicos mesmo, o qual eles podem ir e congregar, confraternizar com outros, né? A escola é um desses lugares. Muitas vezes, por isso, essa dificuldade também
do ensino, porque a escola é um espaço social, é um espaço onde se encontram os amigos, onde se encontram outros grupos de jovens. Então, isso a gente precisa ter em mente o tempo todo. Então, nesse sentido, eu acho que a ciência, né, aquele conhecimento escolarizado que a gente leva no campo da biologia, da ciência, leva para as escolas, ele é um conhecimento que precisa ser muito bem pensado. Há alguns tópicos de ensino, como a gente tem falado aqui da teoria da evolução, eles são muito importantes, merecem mais atenção, merecem, inclusive, ser abordados por outras áreas, porque a gente buscou lá falar, você buscar parceria de professores de outras disciplinas, e isso deu muito certo lá. Não existe uma receita de bolo, porque cada contexto é um contexto, então tem que ser pensado. Lógico, a gente tem algum grau de generalização, mas precisa se pensar nessas atividades dentro de determinado contexto. Então, eu não penso que a religião caminha para subjugar a ciência, não. Eu penso, como eu disse, é um movimento maior, né? Um movimento que está aí no mundo, né? Uma onda conservadora, e que a gente vai passar por ela. É lógico que vai abalar alguma coisa, mas, por outro lado, é um cabo de força, né? Verdade, cabo de guerra. Então, assim, cada um avança um pouco, e eu penso que a ciência ela nunca mais vai voltar para dentro do armário, ou seja, para o seio das instituições religiosas, né? Justamente porque quando ela veio a questionar esses critérios de verdade, questionar o conhecimento religioso, depois ela se estabeleceu na vida cotidiana. Ninguém faz nada sem ciência hoje em dia. O que a gente come é produto de manipulação genética, o que a gente veste, tudo que a gente faz. Então, assim, ela nunca mais vai voltar para um lugar de onde ela saiu. Eu penso que é isso. O momento é complicado, mas também tem um terreno fértil. É uma coisa que precisa ser... a gente precisa militar por isso, como você mesmo falou, desses espaços de resistência, discutir sobre isso. Então, já respondendo a pergunta da menina lá da faculdade da FGV, né? Isso? Se eu não me engano, deixa eu achar aqui. Não, desculpa, da Fiocruz também, isso. Aquela pergunta que o papel do divulgador científico é importantíssimo. A divulgação científica vai justamente levar essas descobertas, esses avanços, vai transmitir isso numa linguagem mais popular e mais acessível para as pessoas em geral. Não só para aquelas pessoas que estão na escola, mas aquelas pessoas que já saíram da escola há muito tempo, as pessoas que não tiveram, às vezes, uma formação escolar muito ampla. Eu acho que o papel de divulgação científica é importantíssimo. No caso, o próprio Espaço Ciência Viva é maravilhoso por isso, que possibilita esse contato muito maior com o pesquisador, um espaço interativo, mesmo que seja um sítio eletrônico, vamos pensar, um lugar onde a pessoa vai lá ler, vai interagir de uma forma diferente, que não seja o contato pessoal. É importantíssimo divulgar a ciência, porque isso você aumenta a acessibilidade desse tipo de conhecimento, democratiza esse tipo de conhecimento que não chega para muitas pessoas, né? Teve mais uma pergunta. Deixa eu tentar lembrar aqui. Não, acho que é isso, né, gente? Eu não sei se eu respondi tudo. Eu acho que é isso. E só chamando a atenção aqui para finalizar aqui minha fala, da importância, né, voltando lá no assunto que me é caro, né, justamente essa importância, chamando a atenção para a questão da laicidade nesses ambientes escolares, porque o Anderson falou do dado, né, ele falou que o Brasil tem 92% de pessoas que têm adesão a uma religião institucionalizada, mas tem 8% que não, mas tem algum tipo de crenças que permeiam ali, né, numa espécie de pluralidade, né, religiosa ali. Mas, por outro lado, a gente pensar no Rio de Janeiro, vou trazer o exemplo do Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro é o dobro da média nacional, são 16% de pessoas que se declaram sem adesão à religião institucionalizada. Por isso que aqui é muito grande esse embate, né, vamos dizer assim, entre diferentes forças, essa busca para o mercado da fé, porque aqui ainda tem um local para expandir, muito maior do que outras regiões do Brasil. Aqui são 16% dessas pessoas que não têm adesão. Então, isso é um mercado da fé que vem sendo explorado bastante, essa questão do proselitismo nas escolas, e mais da própria oportunidade que a gente tem de refletir sobre isso internamente, não só em relação à ciência que a gente quer ver nas escolas, na sala de aula, né? É aquela ciência burocrática, para ensinar só por ensinar. Então, é importante que na formação de professores, né, isso fique muito claro. Então, o que eu tenho visto é que as escolas, eu estou falando de biologia porque é minha área, elas têm incluído disciplinas de história da ciência, de filosofia da ciência. Então, isso é muito importante para a compreensão desses processos sociohistóricos e pensar como vai ser feito esse ensino dentro desses sistemas tão importantes.
e também de garantir as práticas das religiões nos seus espaços específicos. Isso fique claro também. É isso. Legal. A gente teria agora planejado, né, mais um bloco, mas estamos vendo que dos 45 pessoas que estavam acompanhando tudo, já está tendo, né, uma redução. E assim, a gente, né, as falas de vocês foram super amplas, né, acho que pegaram vários aspectos, né, dessa relação ciência e religião, muito, muito rico mesmo. Vários elogios acontecendo aqui nessa lateralzinha. A gente fica contente, né, demais de ver o tema, né, fluindo. E acho que assim, as falas finais de vocês, né, assim, mostram, né, como a gente, né, no ECV, né, precisa continuar com nossas atividades, renovar, né, aproveitar essa onda que a ciência está em evidência, né, para assim, trazer, né, esse enfoque que a gente gosta tanto de trazer, que é, como você também colocou aí no final, né, assim, que se historicamente, aí vai um pouquinho de uma fala minha, de uma colocação, se historicamente a gente tem assim, a religião, né, buscando verdades, e a ciência também entrando um pouco com esse tom, a gente vê que a ciência contemporânea está longe disso, né? A ciência, né, a ciência contemporânea é aquela que busca perguntas boas, né? E longe de conseguir dar respostas imediatas, e esse movimento da Covid está revelando isso e traz essa oscilação, que nem eu coloquei na minha perguntinha lá, que nem estou fazendo, né? Essa valorização ao revés da ciência, né? Se quer ver a ciência respondendo algo que ela mesma não consegue responder, porque o processo científico não é assim, né? Quem está na bancada, quem está no campo, né, sabe o quão trabalhoso é até você chegar a algo que você colocar público, né? Não se pode ser leviano, aí tem a crítica em cima de quem é leviano, né? Então, eu estou querendo chamar a atenção desses pontos que traz para a gente, assim, características da ciência que não são aquelas que usualmente se trabalha mesmo na escola, né? E isso acaba colocando, assim, trazendo alguns elementos que um certo tipo de religião também tem, né? Porque acho que são eu vejo que são as religiões fundamentalistas, que são essas que trazem todo esse lado conservador que a gente veio falando aí, né? Não são todas as religiões, não é a forma de pegar a sua religiosidade, como o Anderson, né, comenta um pouquinho lá na tese dele também, né? Então, acho que esse lado ficou bem, para mim, ficou bem aguçado aí nas falas de vocês, e eu termino, né, assim, esse comentário pessoal, né, colocando isso em evidência, né, que a gente não tem disputas pelas verdades. A ciência é uma linguagem da modernidade que a gente se apega, e no ECV é totalmente ela que a gente quer estar trazendo, né? Que é um olhar para o conhecimento que a gente que ele é crítico, ele está baseado na realidade, né? E a religião, aí não tem a religião, né? Assim, a minha forma de pensar, e me aguçou a fala do Anderson, né? Esse lado, né? Como você vê a religiosidade, pode ser de uma maneira, né, que não está disputando nada, né, com a ciência, né? Então, é um paralelismo que pode acontecer, né, e que não vai somar a esse movimento que a gente se encontra hoje de fazer uso, né, da religião para outros interesses, né, que, como você comentou no início. Então, assim, eu vejo que foi muito rico, agradecer pelo ECV, né? Agradecemos aí a todos que estão presentes, né? Acho que a gente vai ter um material bem bacana aí para utilizar, né, na nossa mídia, e inspirar a gente a pensar em outros temas também aí para trazer
para a discussão de quem, né, está acompanhando a gente. Tá super obrigado para você, Cristiana, para você, Anderson. Foi um prazer conhecê-los nesse contexto. E aí eu passo a bola para o pessoal aí da organização que também quer falar alguma coisa nesse finalzinho que a gente está chegando no nosso tempo. Tá certo. Entendi que Gabriela levantou a mão, que Eleonora levantou a mão. Não, nós batemos palmas. Ah, é palmas. Achei que era mão para falar. Mas eu posso me despedir. Gostaria muito de me despedir. Fico feliz que deu certo, né? Eu acho que é muito interessante essas novidades. Você falou também nas modernidades que a vida traz para a gente, né? E talvez essa seja uma modernidade interessante, que a gente não precisa se deslocar. A gente não abriu para um público com medo de um público muito grande, a gente teve um público razoável de 445 pessoas, que eu acho que é um público bom para o momento, para o que está acontecendo. É um tema bastante instigante e fico muito feliz com essa final aí também. Estou dentro daquela turma que não acredita em Deus, mas tem milhões de crenças, né? Hoje, lendo no jornal, outra coisa era isso. O pessoal de Manaus que está com a crise muito grande, né? Tem 3 vezes mais é o estado que está pior. O relato dos médicos e dos enfermeiros eram todos falando, vamos rezar. Isso me intriga muito, mas parece que é uma mistura de tudo que a gente tem dentro da gente, não só da social como educacional, mas só não pode ser o principal e que venha para destruir, né? Eu acho que a reza e a religião e o que for, a maneira que você está acreditando, que venha para o bem. Eu acho que essa foi a principal mensagem que vocês passaram, não só em sala de aula, como, né? Não estamos aqui para dizer que está tudo muito bom, está tudo muito bem, não, está tudo muito difícil, mas que a melhor maneira é pelo amor, pela vontade e pelo trabalho, né? Eu acho que esse povo dos hospitais realmente estão trabalhando intensivamente num risco absurdo, e os pesquisadores também. Agradecer ao FRJ e ao Cefet, ao IFRJ, ao Pedro II, as instituições públicas, pelo ensino e por essa discussão de qualidade. É isso. Fiquei emocionada agora. Beijos. Obrigada. Obrigada. Acho que para terminar, você quer falar alguma coisa, Robson? Não. Você está olhando ali? Já fui representado pela Eleonora. Beleza. Então, Mari, dá uma faladinha final aí, como é que vai ser a disponibilidade, como é que vai disponibilizar isso? Pode? Posso. Logo depois que encerrar aqui o Zoom, eu vou estar convertendo o arquivo direitinho. Eu acredito que amanhã já esteja no YouTube, e aí eu vou passar esse link para a nossa equipe de mídia, que vai estar fazendo a divulgação nas redes sociais, indicando que ele já está disponível lá para aqueles que quiserem assistir pelo YouTube. Vai estar no YouTube do ECV. Eu acredito que amanhã já esteja lá. Mas aí eu vou passar para a equipe de mídia fazer a divulgação direitinho para todo mundo, tá bom? Aí, vamos falar. 3, 2, 1, Mariana, desliga. Fechando. Oi, fala. Eu achei que a Cristiana queria falar alguma coisa. Cristiana e Anderson, e a gente desliga. Tá, eu só ia agradecer o convite, eu gostei muito de participar da atividade, podem me convocar, eu adorei. Foi um prazer enorme estar aqui tarde, discutindo com vocês um tema tão importante. Muito obrigada. Para agradecer também, continuo à disposição se acharem que eu posso contribuir com alguma questão. No chat tem milhões de elogios para vocês aí, muitos agradecimentos, muita gente agradecendo. Então, isso. Bye, gente. Feliz. Beijo. Legal.